Olá, família! Sejam muito bem-vindos aí, mais um programa Help Cars. Agora em novo dia, né? Agora estamos aqui todo sabadão, trazendo um programa Help Cars inovador para você, com mais conteúdos, mais matérias e sempre trazendo convidados top de linha, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre tecnologia de pintura automotiva, né? Um assunto muito importante, que a gente vai estar destrinchando, né? Esse mundo da funilaria e pintura aqui para vocês. E como convidado especial, trouxe o meu amigo Rodrigo, da escuderia GWF. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao programa Help Cars. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você aqui. A gente fica muito feliz em poder participar e dar um esclarecimento em geral para a galera aí sobre a tecnologia de pintura automotiva. Legal. Nós vamos já destrinchar esse assunto, vamos conhecer o Rodrigo, conhecer a empresa Escuderia GWR, mas primeiro eu quero falar para vocês compartilhar, curtir e compartilhar esse programa que vai ser muito importante. Rodrigo trouxe aí, ó, as canequinhas da Escuderia GWR. Quem sabe eu ganho uma dessa vez, porque todo convidado que trem, eu não ganho, o meu produtor não ganha, mas o Rodrigo ele falou que hoje ele já trouxe bastante aí pra gente tá fazendo as brincadeiras, então curte, compartilhe, né, entre outros brindes, né, nós temos bonés, né, da querida Valpemec, trouxe aí pra gente tá brindando os nossos convidados aí. Então vamos participar pra gente poder também distribuir esses brindes pra vocês. Legal a caneca, hein, Rodrigo? Gostei, vai ficar bonito na nossa mesa, hein, produtor? Vai ficar legal. Bom, antes de começar, né, o assunto, Rodrigo, antes de começar uns assuntos que a gente vai discutir aqui no nosso programa, vamos falar para os nossos telespectadores aqui, quem é o Rodrigo? Vamos lá. Boa tarde a todo mundo, obrigado aí pela estar assistindo a nossa apresentação aí. Meu nome é Rodrigo Calisto, eu tenho 41 anos, sou casado. Eu sou engenheiro e desde que eu formei me enveredei pela área automotiva, né, passei por montadora e fui trabalhando, ganhando conhecimento, né, e decidi ficar na área de pintura, uma área que eu gosto bastante, né, quem trabalha na área automotiva, a maioria das pessoas é apaixonado por carro, eu sou apaixonado por carro, então eu vivo o carro o dia inteiro, então é o que eu tenho prazer em fazer, né, trabalhar com carro. Reparar carro, isso para mim é muito gratificante. Legal. Bom, o Rodrigo, quem não sabe, trabalha junto com a esposa dele, a Gabriela, né? É a guerreira também, que tá no dia a dia ali, batendo firme lá. Quem trabalhou com ela sabe que a mulher é porreta. A mulher coloca o pessoal para pedalar mesmo. Coloca. Né? Coloca até o Rodrigo para pedalar. Bom, eu conheço o Rodrigo há muito tempo, né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecer essa pessoa, essa figura. Foi logo no início mesmo da escuderia, né, Rodrigo? Sim. Conta pra gente como é que começou a escuderia GWR. A escuderia foi um projeto que começou em 2007, a gente começou a idealizar a oficina em 2007, eu e a Gabriela, né? A gente já tinha um trabalho na área automotiva e a gente começou a pensar nisso aqui em São José, né? Em montar a oficina, né? Começou o planejamento e a oficina ganhou forma mesmo e começou em 2009, né? Então a gente já tem aí 11 anos de estrada, 11 anos de trabalho aí, já é um nome consolidado aqui em São José, graças a Deus. E a gente está aí, a gente continua inovando, né, investindo em tecnologia, que é o que movimenta mesmo, que a gente sempre está atento às novidades do mercado, é um mercado que sempre está evoluindo. Então a área de pintura é uma área que não para, né, sempre tem tecnologia nova, sempre tem recurso novo. E a gente fica sempre ligado nisso, né? A gente está sempre ali empenhado em oferecer aos nossos clientes o que tem de mais moderno em tecnologia. O Rodrigo, inclusive, né, Rodrigo, quando fala em tecnologia de pintura e funilaria, já pensa Escuderia GWR, que hoje se definiu como uma oficina premium, né? Sim. Uma oficina já um pouco mais sofisticada devido aos investimentos altos, né? Que a gente vai falar um pouco daquela cabine sua, a gente vai falar de algumas coisas aqui, né? Pessoal, lembrando que vocês têm que curtir e compartilhar o nosso programa, tá?
para que a gente consiga levar esse conteúdo bacana aí para milhares e milhares de pessoas. Graças a Deus a Helpcar está tendo, né, uma defasagem muito grande aí de conteúdo e trazendo para bastante pessoas estão acessando. Nossa, depois que acaba o programa eu recebo várias mensagens, então vamos começar agora, né, já mandar mensagem pro Rodrigo, porque depois que acaba o programa, que chega as mensagens, o meu convidado já foi embora, não tem como eu pegar ele aqui no Rio aqui, né? Mas, Rodrigo, a gente vai discutir isso bastante, tá? Vamos curtir, compartilhar. Também quero agradecer ao meu amigo Altencir, né? O Altencir, que é uma pessoa especial, Rodrigo. O Altencir é o idealizador desse projeto, é o que nos ajuda a estar mantendo esse programa no ar. O Altencir aí, o rapaz, gente fina pra caramba, que tem um projeto muito bacana, que tem um conceito UAU Sempre, né? A gente vai rodar aí um videozinho falando do conceito do UAU Sempre e a gente já volta já falando sobre pintura e funilaria na tecnologia automotiva, beleza? Volto já. Bora para mais um? Tudo bem? Eu sou a UAU Sempre. Isso mesmo, UAU Sempre. Ela não é uma pessoa, a UAU Sempre é um estilo de vida, é uma maneira de pensar. Mais amor, por favor. A UAU Sempre, ela é social. A UAU Sempre, ela é solidária, ela é carinhosa. E a UAU Sempre, ela tem o intuito de sempre bater na mesma tecla. Solidariedade, amor, carinho, paz, compaixão, ajuda. Passe em diante. Se hoje você pode fazer uma caridade, se você pode fazer uma doação, se você pode apenas tirar o seu tempo para pintar a casa de uma pessoa, limpar o quintal de uma senhora que não tem condição, ir ao hospital, ou simplesmente mandar essa mensagem para quem está precisando, você faz parte da UAU Sempre. A UAU Sempre, ela foi uma ideia que está sendo passada para todos os lugares. Já chegou na África, nos Estados Unidos, já chegou no Canadá, Japão, por onde passa essa camiseta e essa ideia, as pessoas abraçam. UAU Sempre, guarda esse nome, UAU Sempre. Tamo junto, pessoal. Que maravilha, maravilha. Você tá entendendo? A dona Sinira, um exemplo de mulher na cidade de São José dos Campos, tem direito à cesta, mas ela não quer. Parabéns, viu? Tá vendo, Josi? Precisamos de mais gente assim. Deus abençoe a senhora, tá bom? A senhora autoriza a gente pôr a imagem? Deus abençoe a senhora, tenha um bom dia, viu? Falou, Tecílio. Mais uns amigos aqui, ó. Bem, eu sou Suquita. Eu quero dizer que graças a Deus o pessoal chegou. Olha só que maravilha, gente. Olha, veio fazer a diferença na minha vida e da minha família. Obrigado. Você achou que nem ia vir mais, né? Rapaz, mas aí, chegou, ó. Muito. Se tiver precisando de um palhaço para animação, palhaço. Suquita! Valeu, Tecílio. Legal, esse daí é o projeto da UAU Sempre, né? Mais amor, por favor. Muito legal esse projeto, viu, Rodrigo? O projeto Mais Amor, por favor, entrou junto com o projeto São José Sem Fome e hoje nós batemos a marca de 20 mil cestas básicas entregues na cidade de São José dos Campos aí. Galera, parabéns, pegou aí. Firme, cara. Bacana, bacana o projeto aí. Graças a Deus eu tive a honra de participar desse projeto aí. E eu falei, até o meu ombro tá doendo de tanta cesta básica que a gente conseguiu entregar, mas a alegria das pessoas, né, é muito bacana. Mas foi uma boa causa. Foi uma boa causa.
Bom, o Fernando. Fernando, muito bem-vindo aí, seja muito bem-vindo. Júlio, meu aniversário está chegando. Pode me presentear uma camisa dessas, a camisa do Rodrigo? Não, beleza, Fernando, beleza. Entre em contato aí comigo, você tem o meu WhatsApp, que eu vou estar providenciando esse presente para você. Esse presente é meu de coração, viu, meu irmão? Bom, Rodrigo, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa entrevista falando de uma coisa muito interessante, que eu mesmo, eu tenho um pouco conhecimentos aí, mas a gente nunca sabe tudo, né? Igual a gente sempre conversou, e um assunto que sempre intrigou eu é assim, hoje temos diversos processos, diversos tipos de pintura, né? Qual que são os tipos de pinturas mais existentes no mercado hoje? Hoje, assim, basicamente, a gente tem 3 tipos de pintura nos carros hoje, né? A pintura lisa ou sólida, a pintura metálica e a pintura perolizada, né? A pintura lisa ou sólida, basicamente as cores que a gente vê, as cores lisas, né? Branco, vermelho, preto. Ou essa pintura pode ser feita tanto com a tinta base poliéster e verniz aplicado em cima, ou diretamente com PU, poliuretano, né? Que já é como se fosse um verniz pigmentado naquela cor, então essa própria tinta dá o brilho, né? Já a pintura metálica, a gente adiciona pigmentos de alumínio na tinta, né? E vai dar aquele efeito efeito do metal, mas efeito metálico, de brilho. Na hora que você vê a pintura metálica, você vê que está no sol, dá aquele reflexo, né, de brilho, é o pigmento de alumínio na tinta que faz aquele brilho, aquele efeito metálico. E a pintura perolizada, além do pigmento de alumínio, a gente coloca pigmento de pérola, né? São ou a pérola em pó, dependendo do sistema tintométrico que é utilizado, ou a pérola em pó ou a pérola líquida, né? E dá aquele efeito mais brilhante ainda do que a pintura metálica, né? Então por isso que a gente fala que quando você vai comprar o carro, você tem até uma diferença de preço, né? A pintura sólida é mais barata, a metálica um pouco mais caro e a perolizada é a mais cara das 3 opções, né? Basicamente são esses 3 tipos, né? E aí você tem mais um efeito que não vem de fábrica, né? Que é o candy, o flake, que são tipos de pintura que são feitos em oficina, né? Que aí são pinturas personalizadas, mas é um tipo mais específico de pintura, né? Entendi. Então sabe aquele carro, eu acho que tem um Astra que era a Azul Almirante, se não me engano, Sim. que é que você olha de um lado é de uma cor, você olha do outro, aquela lá é a perolizada. Sim, ali é perolizada. Entendi. Então você tem essa diferenciação de ângulo na pintura. A gente lá tecnicamente chama de ângulo, né? Quando você olha o carro de frente é uma cor, quando você olha o carro meio de lado, você vê que a cor muda, né? Então você tem esse efeito de ângulo, e os pigmentos da tinta fazem esse efeito de ângulo. O próprio pigmento da O próprio tinta. pigmento faz esse efeito de ângulo. Eu falei a cor certa, Azul Almirante, né? Eu não sei se é o mesmo que você está falando, mas existe o Azul Almirante. É o do que tem um Vectra, tem um Sim, Astra, então tá certo. Bom, entrou também aí o Marquinho. Ô, Marquinho, seja bem-vindo, o Marquinho Mecânico. Ô, Marquinho, gente fina. Gente fina, dormindo. Um abraço aí, Marquinho. Marquinho, seja bem-vindo. Obrigado, Marquinho. Tá com uma oficina bacana ali na Vila São Bento também, né? Show de bola lá. Toda vez que a gente passa lá, lotado, porque o menino é muito bom no que faz, né? Quem trabalha bem, não falta serviço, né? Legal. Bom, a dona Gabriela tá aí, rapaz. Gabriela, sobrinho Rezende, a patroa. Patroa já fez uma pergunta. E a pintura tricoate, como faz esse efeito? Tá. É a pintura tricote, né? Tricote, que a gente chama lá. Tricote. É uma pintura perolizada também, só que são 3 camadas de material, né? Então, na verdade, a pintura perolizada normal é só a tinta perolizada e o verniz. E a perolizada, a tricote, são 2 camadas de tinta. A camada, vamos pegar um exemplo, um branco tricote, um branco perolizado, é uma tinta branca, que é a base que a gente chama. Depois vem uma camada só de pérola, né? Então o pintor ele aplica a branca primeiro, depois ele aplica a pérola por cima e depois o verniz. Então o tricote significa 3 camadas. Entendi. Aí hoje a gente tem algumas pinturas novas, estão saindo que já são 4 camadas também. Então eu falo que sempre vai mudando, se a gente não acompanha, a gente fica para trás da tecnologia. Então, e no caso, quando vai fazer uma pintura, né, de um carro que tem, já tem a pintura, ela sai original, a pintura Sim, tricote? Já sai, original. Tá saindo original.
Se vai fazer, a gente vai até comentar na repintura, mas é só um detalhe. Por exemplo, um capô do carro. Se eu não fizer esse processo, a cor não vai bater, por mais que o pigmento seja igual. Não vai bater. Não chega na repintura você vai ter que fazer esse processo. Se a tinta é tricoat, a pintura é tricoat, você vai ter que fazer com tricoat. Não adianta você tentar fazer uma tinta, adicionar os pigmentos de pérola dentro da tinta, que você não vai ter o mesmo efeito. Não vai ter o mesmo Não efeito. vai ter o mesmo É efeito. onde que dá aquela diferença quando bate no sol, uma peça é diferente da outra. Que isso daí é onde entra a referência, né, o Rodrigo? De fazer numa oficina especializada, que conhece os processos, que conhece todo o sistema, e uma oficina convencional que vai lá, compra aquela tinta pronta, né? Sim. Não tem aquela parte de preparar a tinta, né? Chega lá, compra e passa no carro. Então, hoje a gente, as oficinas que querem ter produtividade e qualidade, né, obrigatoriamente ela tem que trabalhar com o sistema tintométrico, né, que é uma máquina de tinta, é um laboratório dentro da oficina. Você tem lá? Eu tenho um laboratório dentro da oficina, né? A gente trabalha com o sistema da Siemens, o sistema Autobase Plus, é um sistema autossólido, de alta tecnologia. Então a gente tem um laboratório dentro da oficina, né? Então quando o carro ele está finalizando a funilaria, o meu colorista, que é o profissional que trabalha dentro do laboratório, ele já vai lá, verifica a cor do carro, né? Eu pego o código da montadora, o código de cor, vai para o laboratório e já fabrica a tinta, produz a tinta, né? No laboratório. A vantagem é a agilidade que você tem de produzir a tinta dentro da sua oficina e economia também, né? E evita desperdício, porque eu só faço a quantidade necessária para pintar, né? Se eu vou precisar de 300 ml de tinta, eu vou lá e só faço 300 ml de tinta. Legal. Então não tem desperdício, né? E hoje a gente também tem um equipamento que é um espectrofotômetro. Ele é um equipamento que veio junto com a máquina de tinta para a gente, e ele faz a leitura da tinta do carro, né? Então eu pego o equipamento, coloco em cima da peça do carro, do capô do carro, ele lê aquela tinta, eu volto com esse equipamento para o laboratório, conecto no nosso computador lá e ele passa a fórmula daquela tinta para o computador. Aí sim. Então isso a gente ganha muito tempo no ajuste de tonalidade, né? Que é uma das funções do colorista também. Às vezes você vai fazer a tinta, o carro já está um pouquinho queimado, então você vê que a cor está um pouquinho, já não é aquela cor que saiu de fábrica, já mudou um pouquinho. Então, obrigatoriamente, você tem que ajustar essa tinta para aquele carro, né? Então, a tinta está um pouquinho mais clara, você vai clarear aquela tinta e ajustar para aquele carro. Legal. O colorista, então, ele não é o funileiro, não é o pintor, é um profissional específico. Né, que ele trabalha só com aquele de fazer a tinta, né? Isso, exatamente. Legal. De fazer a tinta e fazer o acerto de cor. Legal. Bom, também então aí o Adilson é o gerente lá da Volkswagen original, Adilson, também, conhece também. nosso apoiador Um aí, que abraço, sempre tá Adilson. junto com a gente. Falando nisso, semana eu vou passar lá para pegar uns brindes, trazer para cá. Nossa, separa o meu Adilson, separa o meu brinde aí. Bom, tá também aí, o Fernando falou dela viva. Fernando, não tem problema nenhum, a gente fala o nome da empresa aqui. Fernando tá trabalhando, é um menino que começou a trabalhar comigo há anos atrás, né? O menino se desenvolveu, ficou 10 vezes melhor que eu, hoje tá lá na Delavia lá. Cara, satisfação em ter você aqui, tá? Também tá ali a Julie Cris, a Juliana, minha esposa, essa daí é feroz. É tipo a Gabriela. Tá no mesmo barco. Aquela ali nós estamos no mesmo barco. Bom, também o Eliel falou, parabéns, Rodrigo, técnico nível A, show. Eliel Francato. Ô, Eliel da PPG, um abraço aí, Eliel. Nego forte, hein? Esse é. Flávio Ramos, legal. Flávio Ramos, ele tá lá junto com o Russo, né, lá no Menezes. Também tá na linha de frente lá. Abração, meu querido. Bom, o Adilson já tá perguntando. Aí falou que pode passar lá, viu, Rodrigo? Vou passar sim, eu passo mesmo. Bom, o Adilson está perguntando quantos anos de garantia tem a pintura? Esse é um ponto, Adilson, uma pergunta bem legal. Hoje na escuderia a gente trabalha com 2 anos de garantia na pintura, tá? Mas o que vai determinar essa garantia da pintura é o tipo de material que você utiliza, né? E o seu processo de reparação, né? Se você trabalha com um material de pintura de qualidade, de alta tecnologia, com certeza você não vai ter nenhum problema futuro nesse carro, né? Então, assim, o verniz é um componente importante, que ele que vai dar durabilidade ali na pintura, né? Ele que vai sofrer, ele que está na camada superficial, né? Ele que vai sofrer ali as ações de intempérie,
toda a parte de agressão, quando você lava o carro também, se você não lava com o produto adequado, vai agredir seu verniz, né? As coisas que caem, cocô de passarinho, noda de árvore, isso tudo cai em cima do verniz, né? Então agride a pintura do carro. O próprio sol mesmo, a ação dos raios solares também deteriora o verniz também, deteriora a pintura. E se você trabalha com material de qualidade, você vai ter um tempo de vida útil muito maior da pintura do seu carro. Legal. O verniz, ô Rodrigo, então assim, não adianta você ter a tinta de alta qualidade, ter um bom preparo, ter o colorista para fazer, mas se também não tiver o verniz top de linha, é praticamente um trabalho perdido. Com certeza, né? Eu expliquei, o verniz ele tá na parte superior, né? A função do verniz é dar brilho, né? Porque a tinta base poliéster ela não tem brilho. Se você aplicar só a tinta, você vai ver que ela é fosca, né? E o verniz ele tem a função de dar o brilho e de proteger a pintura, né? Então, e fazer a pintura do carro aguentar todas as intempéries. Então, o verniz de qualidade é primordial, né? Você tem que trabalhar com verniz de qualidade para você poder entregar um serviço de qualidade. Legal, legal. Bom, vamos lá continuar. Legal, o Dilson perguntou. Ô, o Thiago Intimidade. O Thiago, ele faz uma live de terça-feira lá de um samba bacana. Samba gostoso, um samba bem de mesa mesmo. O Thiago, qualquer dia eu também vou participar da sua live lá. Estragar a sua live. Bom, a Gabriela tá perguntando. Tem diferença entre lixamento 100% a seco e lixamento que tem água no final do processo? Ela pergunta bastante. Ela pergunta, ela vai dar uma paulada. Tem que estar preparado, eu não tem. Tudo. Se não souber, você liga pra ela, né? Ela explica pra você. Mas é uma boa pergunta, porque sim. assim, né, as pessoas acham que o sistema... Nós vamos falar sobre o processo de pintura, a gente vai até tocar mais nesse assunto. Mas muitas pessoas perguntam, né? O lixamento a seco com água, qual que é a diferença? Porque você vai numa funilaria e um tá lixando a seco. Você vai, um tá lixando com água, né? Qual que é a diferença? Tem a diferença no preparo de lixamento, tem a diferença também na pintura, né? Quando você vai lixar para fazer algum retoque, alguma coisa, né? O problema do lixamento, né, que é uma parte que está envolvida na preparação, está no processo de preparação para a pintura, né, depois da funilaria. Antigamente, o processo que existia era o lixamento com água, né? Então você não tinha a parte de lixamento a seco. As lixas eram lixas para ser utilizadas com água, né? Então você tinha que molhar a superfície, né? Ou molhar a lixa, né? Então você via na oficina um preparador trabalhando com um balde do lado dele, né? Via aquele monte de lixa dentro do balde. Então pegava a lixa, lixava o carro e, né, fazia todo o processo. Depois esse carro ia para pintura. A tecnologia mudou, né? Veio as lixas a seco, né? Lixamento a seco. Mas por que veio o lixamento a seco, né? O lixamento, a chapa do carro, quando o carro vem da funilaria, o funileiro, quando ele vai fazer o reparo, ele vai ter que remover o material, né? Vai remover o verniz, vai remover a tinta, vai remover a proteção da chapa, né, de fábrica, se for uma peça original, vai ficar na chapa nua mesmo, que a gente chama, a chapa crua. Essa chapa, se ela ficar exposta à umidade ou tiver contato com água, vai criar um ponto de oxidação naquela chapa, tá? Então, no processo de preparação, no lixamento, quando você faz a seco, você não está expondo aquela chapa à umidade, né? Quando você faz com água, vai nascer um pontinho de oxidação ali, né? E por mais que você faça o processo seguinte correto, né, de aplicação de um wash primer, que é um protetor anticorrosivo, do primer, né, e pinte o carro, pode ser que ali depois de um ano ou até um pouquinho mais para frente, vai começar a brotar uma bolinha ali na pintura. Então aquilo ali já é aquele processo corrosivo aparecendo na pintura do carro, né? E quando aparece, com certeza já tem um buraco na lata, né? Então essa oxidação começou no processo de preparação para a pintura, né? Então por isso que a gente fala que o processo correto é o lixamento a seco, né? Então a gente lá na escuderia a gente tem um processo de lixamento a seco e com um sistema de aspiração. Então tanto o lixamento manual, quando ele está lixando com taco mesmo, quanto o lixamento com uma ferramenta pneumática, esses dois equipamentos são acoplados a um aspirador que puxa o pó, porque gera pó. Né? Falar que não existe aí no sistema de lixamento que não gere pó na oficina.
Mas quando você acopla no aspirador, lá mesmo ele está lixando e você não vê o pó, né? Porque tem todo o pó que está sendo gerado ali, ele é captado pelo aspirador e não cai nem no chão, né? Então isso é um diferencial muito grande. Você tem menos impureza na parte de preparação, você tem um ambiente muito mais limpo, né? Muito menos agressivo para os próprios profissionais que estão trabalhando ali. Então e muito menos prejudicial ao veículo que está sendo preparado. Tá? Essa é a diferença ali do processo de lixamento a seco em relação ao lixamento com água. Tá? Legal. Bom, então o correto realmente é no seco mesmo. Porque às vezes pinta, fica tudo bonitinho, aí quando lixou com água, aí aparece aquela... Lá na frente, assim, às vezes vai demorar, às vezes demora, né? Então assim, é um pontinho que começou de corrosão ali, e ele vai aparecer lá na frente, né? Então às vezes acabou a garantia do serviço, né? Às vezes a pessoa já até vendeu o carro, ainda está com o carro, e vai ver que começou a brotar uma bolha lá, um defeito na pintura, e é uma corrosão que está vindo lá embaixo, na chapa. Tem que refazer tudo o trabalho. Tem que refazer tudo. Aí tem que deixar na lata, né? Vai ter que deixar na lata de novo, dependendo da gravidade da corrosão, a gente vai ter que remover esse pedaço que compromete mesmo, né? Remover esse pedaço da chapa que está comprometido, ou, dependendo da peça, até substituir a peça. Entendi. Bom, o Thiago Intimidade, que é o menino que tem a live do samba toda terça-feira às 8 horas da noite, né? Eu assisto o samba lá, legal. O que aconteceu? Esses dias ele estava indo me visitar lá no satélite. Aí ele, infelizmente, se colidiu com uma moto. Ele fez um reparo no carro dele recentemente. Aí ele está perguntando: é correto polir logo depois que pinta ou é bom esperar uns dias? Aquele negócio, né, que o pessoal, eu acho que mais pintura antigamente fala, tem que esperar secar e tal. Hoje não tem mais isso, né, Rodrigo? Como é que então, isso também está relacionado à qualidade do verniz que foi aplicado na pintura. Tá? Se você trabalha com verniz de alta tecnologia, você pode, dependendo do aspecto da pintura, às vezes nem polimento é necessário. Tá? Porque o verniz de alta tecnologia é um verniz que a gente chama de verniz autossólido. Então ele tem pouco material solvente, né? Ele tem uma carga de sólido muito maior e pouco solvente. Então quando o carro seca na cabine, essa quantidade de solvente praticamente evapora quase que totalmente, né? E quando você trabalha com verniz de média tecnologia ou baixa tecnologia, ele tem uma carga de solvente muito maior. Então ele seca por fora, a película externa do verniz seca, só que ainda tem solvente lá dentro, né? Esse solvente, quando ele tenta sair, né, pelos poros do verniz, ele fica retido e aí ocasiona a perda de brilho, né? Então se alguém falar, volta depois de uns 15 dias para você polir seu carro de novo, você já pode desconfiar que o material que foi utilizado ali não é de alta tecnologia. De alta tecnologia. Não é que seja ruim, né? Porque quando ele lixar o verniz ali, vai abrir os poros e vai sair o solvente que está lá, né? Ele vai conseguir de novo ter o brilho na pintura. Mas é um indício de que não foi utilizado um material de alta tecnologia na hora de vernizar o carro. Legal, legal. Bom, legal, lembrei de uma coisa, até que o Adilson entrou ali, né? O Adilson está fazendo uma reforma de uma Kombi inteira. E você também tem uma lá, né? Tem uma 74 lá. Vamos fazer uma brincadeira, Adilson. Na hora que você terminar aí, vamos ver se o Rodrigo, acho que está no mesmo processo, né? Ele está na montagem lá ainda. Vamos ver se a gente consegue pegar as duas Kombis e fazer uma matéria das duas juntas. Uma feita na escuderia, né? E a outra feita na Volkswagen. Vamos ver aí o trabalho dos dois, né? O trabalho das duas oficinas, porque a concessionária trabalha, referência, trabalha com produto de primeira linha, né? Alta tecnologia. A escuderia também, né? Então, assim, o trabalho vai ter que ficar bem parecido, né? Vamos dar um passeio de Kombi aí. Vamos fazer essa brincadeira, viu, Adilson? Tá aí feito o convite. Bom, o Russo também entrou. Russo, seja muito bem-vindo. O Russo Menezes. Ô Russo, vamos fazer uma matéria um dia aí falando sobre o kit gás Land Renzo também, que é um kit gás de alta tecnologia. Gostei muito dos ensinamentos, eu tive com ele essa semana. Fez uns ensinamentos lá bacana. Vamos vir aqui qualquer dia, beleza, Russo? Bom, legal.
Ah, a Gabriela tocou. Tem aquele famoso baldinho escondidinho, né? Que ó, tem funileiro que deixa ali só preparador, né? Então, esse é o que eu falo. Você vê o baldinho de água na preparação, corre, porque é problema. É onde entra o trabalho, né, do gestor de oficina, né? Sim. Onde entra o seu trabalho, né, Rodrigo? Porque a qualidade tá na referência dos produtos que você usa, né? E também nos processos de quem está usando aqueles produtos. Sim. Então não adianta você ter um produto, mas a mão de obra está fazendo um processo correto. É. Nós vamos falar do processo aqui, né? Nós vamos falar já. Não, vamos entrar agora, vamos falar. Vamos aproveitar o gancho e falar. Só que antes da gente entrar nesse processos de pintura, a gente vai entrar aí nos nossos comerciais, beleza? Até daqui a pouco aí. É isso aí, estamos de volta aqui após a nossa vinheta aqui da Help Cars, né? Ó, lembrando que já vai começar nossas brincadeiras, você tem que curtir e compartilhar o nosso programa para estar participando. Bom, a primeira brincadeira, Gabriela, você não vale, tá? A Gabriela não vale. A primeira brincadeira para ganhar o copo aqui é quem mandar aqui, não pode mandar na sala mesmo, quem mandar onde está localizada a escuderia GWR. Né? Então vamos ver se a galera conhece aí. Quem responder isso daí vai estar ganhando o copo aí, vai. Tá bom? Bom, vamos lá para o nosso outro tópico aqui, Rodrigo. Que seria o quê? Seria os processos de pintura, né? Quais os processos que você trabalha lá? Né? Eu acredito que você trabalha com os melhores processos, é claro. Que você não abre mão disso de qualidade, conheço há muitos anos. E qual é os tipos de processos de repintura? Vamos lá. O processo de repintura ele começa lá na funilaria. Né? Então, assim, a primeira coisa é uma funilaria bem feita. Tá? Uma reparação de uma porta, de um paralama, tem que ser muito bem feito. Né? E para esse carro chegar na preparação, o preparador ter condições de preparar aquele carro com o mínimo de material possível. Né? Então, ele vai ter que usar lá uma massa poliéster. E a massa ela é só para cobrir os riscos que a lixadeira deixou lá no processo da funilaria. Então é muito pouco material. E quanto menos material você usa ali na preparação, mais velocidade você ganha, né, no processo. Né? Depois da preparação, igual eu tinha comentado antes,
enquanto esse carro está vindo da funilaria para preparação, ele já está trabalhando na tinta, né, desenvolvendo a cor da tinta para pintar o carro. Ele vai passar pela preparação de pintura, né, com lixamento a seco aspirado. Quando for aplicado o primer, a gente também tem 2 planos aspirantes lá dentro da preparação, né, porque o primer ele é muito leve, ele fica no ar. Então quando está aplicando, a gente aciona os planos aspirantes e todo o overspray, né, aquela poeira do primer, ele vai para dentro do plano, né, fica preso nos filtros, retira nos filtros do plano aspirante. Finalizou a preparação, esse carro ele é empapelado, né, a nomenclatura que a gente usa, a gente papela o carro para ele entrar dentro da cabine, protege as peças que não vão ser pintadas e esse carro entra dentro da cabine de pintura, né, que também é um equipamento fundamental para você ter uma qualidade de pintura satisfatória. Entendi, legal. O Thomas mandou umas fotos de um carro dele aí, né? O nosso produtor já que vai colocar na tela aí pra gente, que tá aí no WhatsApp, produtor. Que ele mandou pra gente, vamos dar uma olhada nas fotos e ver se vale a pena trabalhar com um carro desse, porque assim, o detalhe desse carro, a gente teve um problema na escuderia uma época em relação à longarina, né? Que o cliente queria arrumar e tal. Então, ele quer perguntar pra gente se vale a pena o investimento para esse processo de reparo aqui, ó. Vamos ver se o produtor consegue colocar. Seria um trabalho assim, um trabalho para recuperar o carro, teria que ser um trabalho, lá. Aí a gente entra no processo de análise, que antes de analisar o custo do reparo, a gente tem que analisar esse reparo tecnicamente, tá? É um carro que com certeza ali você teve um agravamento de um dano muito grave na longarina do carro, tá? A longarina, para quem não entende, ela faz parte da estrutura do carro, né, da carroceria do carro, é um item de segurança, tá, da estrutura do carro. E quando você tem dano na parte de estrutura, você tem que fazer uma análise muito criteriosa, porque vários desses itens não podem ser reparados, né? A longarina é um desses itens que, quando ela sofre uma deformação, ela tem que ser substituída, né? E aí é onde entra muita questão do custo, né? Às vezes são feitos reparos, né? Tem oficina que repara uma longarina, só que o reparo dessa longarina é feito da forma incorreta, né? Aquece a peça para você poder voltar essa peça para a posição que ela era anteriormente à colisão. A partir do que você aqueceu essa peça, você altera todas as características do aço que foi usado para constituir aquela peça, né? E isso é muito grave, né? Principalmente nesses carros mais novos que tem airbag. Então, os sensores dos airbags ficam posicionados nas longarinas ali também. Uma segunda colisão desse carro, que teve uma longarina reparada da forma incorreta, pode colocar em risco a segurança do veículo e dos ocupantes desse carro, né? Porque o dano pode ser muito maior, né? A longarina está fragilizada, uma segunda colisão ela vai deformar muito mais do que ela deformaria se ela tivesse as condições, as características originais preservadas, né? Então a gente, que você comentou, a gente teve um carro de seguradora que a gente atendeu, e a longarina a gente tecnicamente ela era troca, e a seguradora, uma questão de economia, queria que fosse recuperada essa longarina, né? E a gente bateu o pé e falou que a gente não ia recuperar, né? E envolveu o cliente também nessa questão, e a seguradora acabou acatando a troca, né? Para poder garantir a segurança desse veículo e fazer o reparo da forma correta. Acatando a troca do veículo. A troca não, trocou a longarina mesmo. Trocou a longarina completa. completa. Longarina, foi feita a substituição da longarina. Eu acompanhei isso daí, né? Eu não vou falar a seguradora que porque já é fora de ética, né? Mas eu acompanhei isso daí e a escuderia GWR, ela se expôs referente a isso daí e vocês sofreram o risco de ser descredenciado, né? Eu acho que chegou a ser descredenciado. A gente foi descredenciado. Hoje vocês já são credenciados de novo, não? Dessa não. Não. Dessa seguradora não. Então, vocês foram descredenciados. Você preferiu ser descredenciado da seguradora, que mandava bastante serviço, né? Sim. Essa companhia é uma companhia forte e mandava bastante serviço. Você preferiu ser descredenciado
do que fazer o reparo que poderia futuramente trazer um dano fatal até pro condutor. Exatamente. Porque a estrutura, gente, a gente estuda muito, eu também estudo engenharia, então a gente faz faz cálculo estrutural, e a estrutura, uma vez deformada, nunca mais você se recupera por causa do dano interno do material, né? Você tem alteração das características do material. Isso. Né? Então a gente tem um foco muito forte em fazer o reparo da forma correta. Né? Então se aquele carro não tem reparação, independente do valor, lá a gente não está preocupado, muitas vezes quando a gente lida com a seguradora, com o valor do carro, com o valor que a seguradora vai ter que pagar daquele carro. Né? Toda a questão da segurança. A gente vai conseguir reparar esse carro e devolver as condições de segurança que esse carro tinha antes? Se sim, você pode dizer que a gente vai reparar esse carro. Se não, se aquele carro não vai ter condição de voltar a ter a segurança que ele tinha antes, nós não vamos fazer o reparo e nem vamos reparar o carro da forma correta. Né? Isso não vamos separar o carro da forma incorreta, né? Por uma questão de custo, né? Para reduzir o custo de um reparo. Isso é inadmissível, né? Então até a gente, né, você está fazendo engenharia, eu já sou formado, é uma questão até de ética profissional. Para quem não sabe, né, a estrutura, existe um gráfico, né, estrutural que ele tem o momento elástico, sim, um ponto, o momento plástico, que é outro ponto, e tem um momento que é de cinzalhamento, onde ele já se cinzalhou, ou seja, se quebrou. Às vezes as partículas do material já se quebraram, né? Já se cinzalharam e visualmente a pessoa fala, não quebrou nada. Aí volta o material, passa a massinha por cima e tal, e depois a gente pinta e visualmente pode até você achar, né, para quem ali olhar o carro e achar, nossa, o carro está perfeito. Tá perfeito. Mas estruturalmente ele está comprometido. Aí cabe uma análise técnica, lógico, para quem é engenheiro já tem um conhecimento bastante aplicado nisso daí, por isso que é interessante você sempre levar seu carro numa oficina especializada, igual a escuderia, né? Uma oficina bem especializada, uma oficina premium hoje, que tem essa relevância, preferiu ser descredenciado do que fazer um serviço de péssima qualidade, porque seria péssima qualidade. Porque mexeu com estrutura. E derrubar um carro inseguro para o cliente, né? Legal. Essa visão aí, visão em valores, né, é muito importante. Quem dera se todas as oficinas, né, de funilaria e pintura trabalhasse dessa forma, né? Quem dera. Da mesma forma que eles fizeram isso com você, ele pode ter feito com outra pessoa, e outra pessoa, para não perder, né, a seguradora, porque eu já falei, é uma potência, acabou aceitando isso daí. Acabou se submetendo a isso, né? Se submetendo, porque não é qualquer profissional que tem esse tipo de postura, né? Que o profissional ele também tem que visar lucros, né? Sim. E você viu que você priorizou a integridade do cliente. Mas antes do lucro, a segurança vem acima de tudo, né? Então a gente tem a gente trabalha com reparo, né, de carros de colisão, então a gente tem que realmente devolver as características originais que aquele carro tinha antes da colisão. Isso é primordial. Isso aí tá de parabéns, viu, Rodrigo? Toda a equipe lá da escuderia GWR, pela honestidade aí com o cliente. Eu acho que o cliente deve ser seu cliente até hoje, né? Até hoje. Hoje é um dos clientes que mais indica outros clientes pra gente. Então, além de um cliente, virou amigo da gente. Então, isso foi muito legal. Inclusive, nessa época eu trabalhava na companhia, né? Eu não tinha nada a ver com isso. Eu não tinha nada a ver com esse assunto, mas eu fiquei a par do assunto. Foi um assunto bem delicado, né? Mas enfim, vamos lá. No processo de repintura, Rodrigo, a gente deu até aquela dica, o capô é diferente. No processo de repintura, se você pintar só uma peça que foi danificada, mesmo que ela seja tricoat lá, fica igual mesmo? Se você fizer todo o acerto de cor, né, correto, você consegue fazer sim. Você consegue fazer. Então assim, a gente chama... tem duas situações. Né? Você pode fazer a pintura de uma peça só, que a gente vai fazer, a gente fez um corte seco na pintura, pintou uma peça só. Tem algumas cores que são mais complicadas e realmente talvez seja necessário você fazer um alongamento de pintura nas peças adjacentes, as peças próximas ali do lado. Tem o paralama, tem um capuz, se eu for fazer, é bom dar uma esticadinha ali no paralama.
Isso depende da cor, tá? Então, assim, tem cores que a gente consegue fazer corte seco tranquilo na oficina e tem cores que exigem, são cores um pouquinho mais complexas, que a gente vai ter que fazer realmente um alongamento de pintura nas peças adjacentes ali, no caso do capuz, 2 paralamas ali. Né? Abre a pintura, alonga a pintura para um paralama e para o outro, né? E você não tem mais nenhuma distorção de tonalidade ali de cor. É porque acontece muito, né? Pinta Acontece o carro, bastante. aí olha de lado, tá numa cor, olha. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de fidelidade de cor, né? Por isso que a gente tem um laboratório dentro da oficina e um profissional só para fazer essa parte de acerto de cor. Né? Ele fica focado nisso o tempo todo, né? De fazer as tintas, de fazer o acerto da tonalidade da cor. E porque é importante mesmo, né? Porque isso vai influenciar depois na venda do carro, né? Quando a pessoa for se desfazer do carro, isso pode ser um ponto de majoração do preço se a pintura não ficou ali 100%, né? Verdade. Pessoal, é o seguinte, tá todo mundo aqui respondendo, só que quando você abre a sala lá, tem a sala lá, comentário de sala de vídeo do lado direito e do lado esquerdo tem comentários de vídeo ao vivo. Né, vocês têm que comentar lá na comentários de vídeo ao vivo, porque senão eu não consigo ver, são várias salas, são 160 salas, produtor? 180 salas que estão passando agora no momento, então assim, nós temos basicamente 2.000 pessoas assistindo, então fica difícil de eu responder, né, em uma sala. Quando você joga no comentários ao vivo ali, do vídeo ao vivo, aí cai aqui para mim, beleza? Que é do comentário do lado direito. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tem um comentário aqui, ó. Aí é desse lado, desse outro lado. Opa, saiu da tela. É do lado esquerdo, tá bom? E também no WhatsApp, gente, não tem como eu responder no WhatsApp, viu? Felizmente que eu fico com a tela aqui aberta acompanhando a sala de vídeo aqui. Mas depois eu vejo, quando acabar o programa eu vejo quem ganhou o copo, a gente vai entrar em contato, pode ficar tranquilo. Tem bastante, tem 10 copos, não, tem 8, porque um vai ficar para mim e outro para o nosso produtor. Mas pode ir perguntando aí, fica à vontade, tá? Bom, ô Rodrigo, no processo de funilaria, né, vamos dar um exemplo que chegou aquele Astra lá, você vai fazer uma análise, né, e vamos supor que aquele Astra seja seguradora. Existe um processo, não é simples, né? Todo mundo pensa, fala para a seguradora lá. Não é. Então vamos supor que aquele Astra chegou lá na escuderia GWR pela seguradora. Vamos lá, Bradesco, seja qual for. Vamos usar o Bradesco como exemplo, por causa que é um processo, acho que é um dos mais simples, né, do Bradesco. Para mim seria o mais simples. Mas vamos usar lá. Chegou seguradora lá, Bradesco e tal, chegou aquele Astra lá. Qual que é o processo, né? Que você faz primeiro para poder chegar, avaliar, mandar orçamento, como funciona isso daí? Funciona assim, até para esclarecer para todo mundo, tanto o segurado quanto o terceiro, ele pode escolher a oficina de livre escolha, tá? Quando ele sofrer alguma colisão, ele não precisa se prender às oficinas credenciadas da seguradora, ele tem direito à livre escolha de oficina, né? Então, nesse caso aí o cliente escolheu a nossa oficina, a gente também faz isso lá para o cliente, faz a abertura do sinistro junto à seguradora, faz a marcação da vistoria, né? Algumas companhias encaminham um perito até a oficina, né? Quando o perito chega lá na minha oficina, esse carro já vai estar lá, a gente já fez uma análise técnica desse carro, antes da chegada do perito. Então a gente vai fazer, antes de montar o orçamento, a gente vai lá no carro, vai analisar aquele carro, tem que trocar o para-choque, tem que trocar o farol, tem que trocar o capô, tem que recuperar uma porta, vai analisar a parte de estrutura, né? Vai ter que trocar essa longarina, vou ter que remover todo o conjunto motriz ali, motor e câmbio para poder trocar essa longarina, a gente tem que remover mesmo quando tem troca de longarina. A gente definiu tudo que vai ser feito, a gente vai lá e monta o orçamento, tá? Se o valor lá ultrapassou, algumas companhias trabalham ali com índice de 70%, 75% do valor do carro para definir uma perda total do carro. Seria o famoso PT, né? Seria o famoso PT. O orçamento passou desse valor, PT com certeza, tá? Mas a gente tem outras situações que são danos graves no monobloco, né? Uma batida, uma colisão lateral às vezes acontece e existe uma torção do monobloco, né? Que é como se fosse uma célula de sobrevivência ali, existe uma torção daquele monobloco e é uma peça que ela não é reparável.
Né? Se a Tem oficinas que reparam, né? Se a Lembrando. estrutura do monobloco foi afetada, independente do valor, aquele carro ele vai para perda. Então a gente define como uma perda técnica. Né? Então lá na escuderia mesmo, quando acontece uma situação dessa, a gente, por mais que a seguradora fale, mas não chegou no valor para dar PT, a gente fala, esse carro aqui é perda técnica, é um carro não passível de reparação. Se for necessário, a gente faz um laudo e a seguradora vai dar PT. Pelo menos lá dá. Lá dá. Eu lembro que esse tempo atrás eu fui te visitar lá, a gente já estava tendo uma briga com um perito lá, né? Às vezes assim, porque assim, a gente, na verdade, existe uma determinação do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia, que o perito deveria ter uma formação em engenharia, né? Porque ele vai chegar lá para avaliar um carro, como que ele vai avaliar se aquele carro, se aquele dano estrutural é passível de reparação ou não, se ele não tem conhecimento técnico para isso, né? Então acaba que às vezes a gente tem que pegar o perito e dar uma aula para o perito de estrutura para ele entender que aquilo lá é uma perda técnica e ele vai colocar, pelo menos lá a gente não tem esse tipo de problema de não acontecer uma perda técnica quando realmente aquele carro é uma perda técnica. Então a gente, se for necessário laudar, a gente lauda, mas a gente não vai reparar um carro desse. Legal. Bom, essa parte de funilaria, né, é bastante importante porque fica por baixo da pintura, né? Sim. Por baixo, depois que fez ali, né, tem como esconder. Não vai aparecer, né? Então assim, a gente fala que as próprias montadoras, os próprios fabricantes do carro, quando ele fabrica esse carro, ele também já pensou em como aquele carro vai ser reparado, né? Esse carro, então, teve uma colisão, vai ter que trocar uma lateral, aquela peça está disponível para a gente comprar na concessionária, né? Só que existe toda uma técnica para você trocar aquela lateral, né? Com relação à solda, com relação a pontos de fixação, né? Hoje você tem várias peças que utilizam cola no veículo. Você tem painel lateral que ele é ponteado, tem alguns pontos de solda, mas ele também é colado, né? Então ele usa um adesivo estrutural ali que vai colar aquela peça na estrutura, né? E quando você vai refazer esse trabalho, você tem que utilizar aquele adesivo indicado pela montadora, né? Tetos, hoje também você tem tetos também que utilizam esse tipo de material, né? De adesivos estruturais. Então a gente tem que sempre estar se atualizando com o tipo de reparação que você vai fazer, com o tipo de carro que você está trabalhando. Então você tem hoje carros com aço de ultra resistência na estrutura, né? Que são tipos de aço que não aceitam a soldagem MIG, né? Que é a soldagem mais utilizada nas oficinas, né? Exige uma solda ponto, né? De alta potência para poder unir aquela peça à carroceria do carro de novo. Então esse processo é um processo muito, muito importante. Assim, eu falo que o único lugar que eu não consigo ficar é no escritório, né? Eu fico na oficina o tempo todo ali, né? Acompanhando os processos, porque eu gosto mesmo de estar ali dentro, mas também para certificar que tudo está sendo feito da forma correta. Legal. É um bem detalhado mesmo a parte da funilaria, porque depois que cobriu com massa, com tinta lá, ficou tudo bonito. Então a pessoa que é leiga não vai ver, né? Não vai ver. Bom, Ângelo Coelho tá falando aqui. Reparos nota 10 da Abraesa. Esse é o meu grande amigo aí, Ângelo Coelho, presidente da Abraesa. A Abraesa é a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Excelência na Reparação Automotiva. E no site da Abraesa foi implantado agora o Reparos nota 10. Então, assim, todo carro reparado até 5 anos, né? Até 5 anos atrás, você pode entrar lá no site da Abraesa, entrar no link lá do Reparos nota 10 e agendar uma vistoria de qualidade nesse carro. Legal, hein? Então isso é muito legal, porque esse carro vai ser encaminhado para algum posto de vistoria credenciado pela Abraesa. Vai ser feita toda uma verificação daquele reparo, se o carro foi feito por seguradora, se foi feito de forma particular. Se encontrado alguma avaria no carro e foi feito por seguradora, a própria Abraesa vai acionar essa seguradora e vai chamá-la para a responsabilidade. Se tiver que refazer o serviço, esse serviço vai ter que ser refeito. Então isso é muito legal, uma coisa nova que começou agora, né? E vai, de alguma forma, fazer com que as oficinas
trabalhem com mais qualidade, porque esses reparos, que é o que a gente chama de vício oculto, né? Então, o vício oculto é aquele dano que quem é leigo não vai conseguir ver, né? Mas ele está lá. Então, se uma peça estrutural que foi reparada e foi mal reparada, ela vai ser detectada nessa vistoria, nesse reparo nota 10. Legal. Gabriela tá lembrando aqui, né, Gabriela? Que a vistoria da Abraesa é gratuita, você não paga. Ah, olha que fachada bonita. Essa oficina Bem lembrado. né? A vistoria não tem custo, tá, gente? É. Então, é uma vistoria gratuita. Então, se você tem alguma dúvida, se o seu reparo ficou bem feito, foi bem feito, ou se tem alguma dúvida, se tem algum problema no seu carro, vai lá no site da Abraesa, que é abraesa.org.br, e solicita a vistoria no reparo nota 10. Isso daí só pode fazer depois de 5 anos. Não? Não. Então, assim, reparos até 5 anos. Até 5 Ah, tá. Até 5 anos. Então, ô Thiago, se você quiser fazer isso daí, né, já entra em contato aí, qualquer coisa, você liga na escuderia GWR, que é esse telefone que tá aí, ó, 3921-7314, 3921-7314, e já procura o Rodrigo lá. Rodrigo, você é ponto de vistoria lá da Abraesa? Também. É? Ah lá, na escuderia Tem você consegue alguns pontos fazer de isso daí, ó. vistoria. Bom, o seu Ângelo, o senhor está convidado a vir aqui também no programa Help Cars, falar um pouco disso, é bacana, é coisa nova, né? Sim. Que eu mesmo não conhecia, trabalho com isso há 26 anos e não conhecia. Vem aqui, senhor, vem o senhor e o nosso amigo Rodrigo de novo aí, vamos falar da Abraesa, o trabalho, né, os fundamentos, né, os princípios, como funciona. Seria legal trazer esse conteúdo aí o pessoal. Bom, galera, lembrando, ó, tem bastante gente que entrou nos comentários. Depois que acabar o programa, eu vou ver quem ganhou uma caneca, porque agora eu não consigo ver. Mas eu só tô lembrando que tem 8 canecas, tá? Não é 10. Uma é minha e outra do produtor. Bom, seu Ângelo, vamos agendar. Entre em contato com o Rodrigo, tá? E o Rodrigo já vai agendar comigo, já pode agendar direto aí. Liga pra mim, viu, Rodrigo? Não, a gente marca sim. Vamos trazer aqui, vamos trazer isso daí, esse assunto bastante interessante. Conforme for, o programa Help Cars faz uma matéria sobre isso daí, vamos publicar isso daí para todo mundo ter conhecimento, que eu não sabia, já o meu amigo Thiago já vai levar lá, já acabou de falar aqui, beleza? Bom, Rodrigo, uma coisa na sua oficina que me chama muita atenção, que eu fico encantado toda vez que eu vou lá, cara, eu olho, seria aquela cabine de pintura, né? Aquela cabine lá, que é uma cabine de alta tecnologia, no entanto, que a Embraer tem uma cabine igual a sua, né, de pintura lá. Conta a história daquela cabine lá pra gente. Como é que você conseguiu adquirir aquilo lá? Por que aquela cabine? A cabine de pintura também é um equipamento fundamental na pintura. A nossa cabine é uma cabine pressurizada, uma cabine de pressão positiva. Então ali dentro você tem um ambiente limpo, né, um ambiente próprio para você fazer a pintura do carro ali. Então você tem um ambiente pressurizado, com 3 estágios de filtragem ali do ar que está entrando ali dentro da cabine. Você consegue controlar a temperatura ali dentro, né, para fazer a pintura. E então, toda a parte da aplicação de tinta e do verniz é feito dentro da cabine para evitar impurezas, né? Que as impurezas caiam na pintura. Então o próprio pintor mesmo também ele tem que usar um macacão antistático. Né? Se tiver alguma sujeirinha no ar, em vez dela ir para a pintura, ela vai para o macacão dele, gruda no macacão dele. E é de extrema importância, né? Então, se você quiser qualidade na pintura, sem uma cabine fica complicado, né? E a partir do momento que você finalizou a pintura, a gente seta a cabine para o estágio de secagem. O pintor deixa a cabine, seta o controlador para secagem. Ela vai até 70 graus, né? O verniz que a gente utiliza hoje, ele seca em 15 minutos, né? Então são 15 minutos dentro da cabine a 70 graus. O carro já sai dali direto para o setor de montagem. Então você não tem que aguardar. Isso para a gente é produtividade também, porque não tem que aguardar o carro secar para eu poder encostar no carro. Então eu já saio da cabine com o carro direto para o setor de montagem, já vai fazer a montagem, já vai para a parte de acabamento. Então assim, a gente tem carros que a gente pinta ali 2 horas da tarde, 5 horas a gente já está entregando o carro. Legal, a cabine é sensacional. Essa daí que está descendo o caminhão? Essa daí foi quando a gente estava chegando na nossa sede. Quiser só nova. um pedacinho dela. Esse é o grupo motor da cabine, dos exaustores. Aí quando a gente estava fazendo a mudança para nossa sede nova agora. Nova, mas nova já tem quantos anos lá? Há 2 anos. 2 anos já que a gente nova. fez essa mudança.
que era ali na beira da Dutra, né? Isso, Lá que eu te era conheci. ali na Marginal B, e agora a gente está ali no Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Bom, a gente já está na reta final do nosso programa já, produtor? Passou rápido, hein? Cara, passou rápido, já 6 horas. Ah, bem lembrado, o produtor colocou a imagem aí. Lá, a oficina escuderia, né? Você faz funilaria e pintura, mas também tem outros serviços agora, né? Que você acrescentou, que não tinha antes, né? Sim. Então, a gente a partir do momento que a oficina foi crescendo, a gente foi implementando outros serviços também, além da funilaria e pintura, né? Então, a gente tem a parte de mecânica também, que a gente faz lá também na oficina. A gente tem a parte de polimento, cristalização e vitrificação de pintura, né? A parte de higienização de interiores também, a gente faz lá com oxisanitização. Então, esses foram os serviços que a gente foi agregando no portfólio de serviços da oficina. E graças a Deus deu muito certo. Graças a Deus a gente tem bastante cliente aí que procura para esse serviço também de detail, né? Pintura de roda, né? Vitrificação de pintura, cristalização. Mas dá tempo da gente falar. Vamos falar cristalização e vitrificação. Qual que é a diferença entre os dois? Né? Quem é apaixonado por carro vive fazendo isso daí, né? Sim. Então vamos ver se pode realmente estar fazendo direto, se não pode, se agride o verniz. Não, na verdade, assim, tanto a cristalização quanto a vitrificação são processos que você utiliza para proteger a pintura do seu carro, né? Então você está criando uma camada de proteção ali em cima do verniz, né? A diferença entre esses dois processos é que a cristalização ela é uma cera, né? Antes desses dois processos a gente tem que fazer um polimento, a gente chama de polimento técnico, né? A gente vai analisar a pintura do carro. Nem sempre é necessário você entrar com um produto abrasivo, né? Porque se você faz um polimento com produto abrasivo, você vai remover uma camadinha do verniz. Então a gente faz um polimento técnico, é um polimento de limpeza, né? Da superfície do verniz. A cristalização é a aplicação de uma cera, né? de alta aderência. Então ela adere mesmo à superfície do verniz e ela tem uma durabilidade ali em torno de 6 meses ali, a cristalização, tá? Ela vai estar protegendo a pintura do seu carro ali em torno de uns 6 meses. Já a vitrificação, ele é um produto líquido que você aplica, você faz também o polimento técnico e vai aplicar o vitrificador. Ele é um líquido e ele seca, e chama vitrificador porque ele vira como se fosse uma película de vidro quando ele seca em cima da pintura, né? Então ela já tem muito mais durabilidade. O brilho também ele é um pouco superior ao da cristalização. E você tem uma proteção da superfície do verniz muito grande, né? Contra intempérie, agressividade mesmo de raio solar, fezes de pássaros, nodas de árvore que caem na pintura. Então isso vai cair em cima do vitrificador, né? E a durabilidade vai depender do produto aplicado, né? Então você tem vitrificadores que tem uma durabilidade de 2 anos, 3 anos, né? Tem produtos aí que já estão falando em 5 anos de durabilidade. Então é legal fazer, o meu carro mesmo está vitrificado, então é um processo muito legal de fazer, porque você vai aumentar a vida útil da pintura do seu carro. É bem legal e pode ser feito em qualquer carro, né? A gente só tem um cuidado no carro que acabou de ser repintado, de não aplicar em cima da peça que foi repintada. Ah, entendi. Então tem uns detalhinhos aí que tem que tomar conta. Bom, legal. Gente, infelizmente chegamos ao final do nosso programa Help Cars, tá? Lembrando que você pode assistir quantas vezes você quiser aqui na UOL Web TV, também vai estar lá no nosso YouTube e no YouTube da Help Cars, tá? Se você entrar lá no YouTube da UOL Web TV ou no YouTube da Help Cars, você vai estar esse programa disponível para você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Bom, ô Rodrigo, deixa o seu endereço, telefone, para quem quiser tirar mais dúvidas também, ou quiser visitar a sua oficina, que eu gosto de ir lá, né, direto. Eu só vou depois do horário, acabou o café. Mas eu prometo que eu vou durante o horário comercial para tomar café. Convido todo mundo a conhecer a escuderia. A gente está no Jardim Alvorada, ali do ladinho do Jardim Aquários, na Avenida Aclimação 663, ao lado ali do posto Ipiranga, ali da Avenida Cassiano Ricardo. O nosso telefone é o 3921-7314. Tem aí também o nosso WhatsApp aí, que é 7409, né? 1499. 1499. E pode entrar em contato pelo WhatsApp também.
Tá, a gente está à disposição, gente. Quiser conhecer o processo de repintura, pode me procurar. Eu estou sempre na oficina. É um prazer mesmo receber todo mundo. Tenho os meus clientes mesmo que chegam, querem conhecer como é o processo. A gente dá uma volta na oficina, apresenta o laboratório. É bem legal. Pode ir lá que a gente está à disposição para atender todo mundo. Vai sim. Ouviu, produtor? Leva o Fox lá para fazer lá uma vitrificação, cristalização. Essa é a Braesa? Isso, a Braesa. Associação? Esse é o site da Braesa. Legal, ó. Entra lá em contato lá, ó. 011 96763 4537. Né? Fala que você ouviu aqui o nome do seu Ângelo Coelho. Vamos colocar o nome do homem lá, Pode falar. Ângelo Coelho, fala assim, ó, lá o Ângelo programa Help Cars, lá onde estava o Rodrigo da escuderia JWR, falou, queria conhecer um pouco mais. Eles vão falar para você, e se você quiser fazer essa análise na escuderia JWR, faz análise, né? Sim, fazemos sim. Legal. Pessoal, chegamos ao fim. Rodrigo, queria agradecer, né, a sua participação. Muito obrigado pelos brindes. Depois a gente vai ver quem ganhou esses brindes, né? Porque a gente, nossa, tinha bastante coisa para falar, bastante pergunta. Tempo passar rápido. Nós vamos ter que convidar você para vir aqui de novo, tá? À disposição. Pra gente fazer outro trabalho desse. Traz a dona Gabriela lá também para falar um pouco dos processos, que ela entende bastante dos processos administrativos lá, né, Rodrigo? Tem até da parte técnica, viu? Aí tá aí, ó. Já tá há muito tempo aí, já. Tá duvidando, né? Vai. Dá um show na gente lá, pô. Gabriela, tá convidada também, porque é bom a gente falar um pouco dos processos administrativos, né? Principalmente de seguradora, né? Sim. Que tem aqueles portais chato lá, tem que fazer, né? Manda, vai para aprovação, vota, porque as pessoas levam o carro na oficina, demora 15 dias para você não mexer no carro, tá achando que é o funileiro, né? A oficina que não quer mexer. Não é bem assim, né, Rodrigo? A gente sabe. Né? Existe muitas questões aí que tem que ser pontuadas. Aí com e às vezes também a prova, né? A prova, aí que acontece? Demora para fazer o serviço, mas não é. Tem seguradora que quer fornecer as peças. Também. Aí, porque a gente tem uma opção, né? Da oficina fornecer, mas tem seguradora que quer fornecer a peça. E a gente tem que respeitar. E eu vou falar para você, eu já trabalhei com isso. Não vale a pena para a oficina ficar fornecendo peça mesmo, porque o lucro é baixo mesmo da peça, né? No sistema de credenciamento mas assim, porque a seguradora, na verdade, assim, ela quer ganhar sozinha. Quer ganhar sozinha. Né? E às vezes, assim, um problema que existe também é que nem sempre, né, a seguradora fornece peças originais genuínas. Aí começa outra briga. Aí começa uma questão séria, mas a gente volta para falar desse assunto aí também. Vamos falar desse assunto. Não, sabe por que eu tô aqui nesse assunto? Que um dia a gente fez um serviço para um cliente, aí o cliente falou, pô, cara, eu gastei 20 mil reais com você e o meu carro não tá pronto. Mas só que não é que assim, né? A seguradora põe até o preço da peça lá, tá, no sistema, porque ela tem acesso ao sistema, mas a mão de obra era 2.300. Então ela pensa que eu ganhei os 20 mil reais e não é. E mesmo se eu tivesse fornecido a peça, eu te juro, tem peça que a gente não chega a ganhar 5%. Né? E as pessoas não acreditam, e é verdade. Tem uns detalhezinhos no meio do processo ali, então a seguradora ela acaba ficando com uma parte do lucro das peças que a oficina compra. Né? Então uma parte considerável. Então isso é uma coisa que, uns detalhezinhos sórdidos que tem parte atrás dessa negociação de oficina e seguradora no credenciamento, mas a gente tem que... Vai brigando, é carro a carro, a briga que a gente fala é uma briga boa, né? Porque a oficina realmente bate no peito e defende o cliente, principalmente a escuderia GWR, né? Que ela prioriza o cliente, no entanto que você foi descredenciado por priorizar a integridade do seu cliente, né? E tem a seguradora, que ela quer também o cliente, mas ela quer preço, ela quer sempre pagar mais barato, tá bom? Pessoal, quero agradecer os nossos apoiadores. Bela Comida, que fica lá no satélite, na rua Escutum, a comida top do meu amigo Cezinha. Cezinha, muito obrigado por estar apoiando o programa Help Cars. Também quero agradecer a Work Tools, que está sempre com a gente aí, do meu amigo Stephanie. Você conhece o Stephanie? Vende equipamentos? Conheço, então, o Work Tools, tá sempre aqui com a gente. O meu amigo da Work Tools, Stephanie, grande parceirão, tá comigo desde o começo. Tem aí o meu amigo lá do canal dele, Baú Encantado, o Eric, o menino faz um trabalho muito legal, Rodrigo.
Tem brinquedo lá da sua época, de quando você era criança. Legal, convidar ele qualquer dia para vir aqui, você vai ver. Muito legal. E também os nossos amigos da Valpemec Autopeças. O Jorginho aí tá se recuperando aí. Jorginho, já você tem que estar aqui de novo, hein? O Jorginho veio aqui, faltou bastante pessoas, que o pessoal estava um pouco afastado, mas estamos aqui de portas abertas para você. Quero agradecer também você que está aí ligadinho com a gente toda semana e agora todo sábado. Vamos estar aqui o programa Help Cars. Quero agradecer o nosso produtor, David. Muito obrigado, viu, David? Sabadão. E também não posso esquecer de agradecer o meu amigo Altencir Pereira, esse cara que também nos apoia desde o início. Na verdade, o programa Help Cars está aqui hoje por causa desse cara. Beleza? Semana que vem, espero vocês aqui às 17 horas, hein? Fugou aqui. Às 17 horas no programa Help Cars. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Web TV, sempre com você.